Thaís Herédia, nossa analista de economia, já está aqui no estúdio para explicar esse cenário que, pelo terceiro dia seguido, acomete as bolsas de valores e o mercado financeiro do mundo inteiro. E a cada dia parece que vai se somando esse problema e o prejuízo vai ficando maior, né, Thaís? Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Desde que Donald Trump assumiu, já são mais de 10 trilhões de dólares em perdas nas bolsas americanas, sem contar as perdas dos outros países. E com o mercado de capitais absolutamente globalizado que a gente tem, né? Então as perdas se espalham, né? O capital hoje faz muitos anos, faz décadas que o capital não tem fronteiras. Então pode muito bem um investidor americano estar perdendo dinheiro num investimento no Japão, por exemplo, claro, onde, como você disse há pouco, a Bolsa teve que acionar aquele circuit breaker, né, que é do tipo para tudo, porque essa movimentação, essa negociação, ela já perdeu o sentido, ela perdeu o fundamento, os preços estão se formando sem base nenhuma, todo mundo respira e tenta refazer. Então, ao longo do dia, como a gente ouviu a Priscila Yazbek dizer, aquela informação, uma informação que depois foi desmentida pela própria Casa Branca, de que Trump poderia suspender as tarifas por 90 dias, ela foi importante para mostrar o seguinte, o quanto os mercados no mundo inteiro estão à espera de uma boia. E ela surgiu como essa boia, porque em segundos os mercados voltaram para o campo positivo. Aconteceu a mesma coisa aqui no Brasil, aconteceu a mesma coisa não só com as bolsas, mas também com o comportamento do dólar frente a várias moedas. Então, essa necessidade de uma boia para dizer calma, que a coisa não vai ser levada assim, foi a grande demonstração do susto hoje com essa fake news, Márcio. Eu preparei aqui um mapa mundi para a gente dar uma olhada como foi o estrago que no final do dia, no final das contas, lá nos Estados Unidos, foi numa intensidade muito menor, mas o índice Hang Seng, por exemplo, caiu, que é de Hong Kong, caiu mais de 13%, uma queda histórica para o índice de Hong Kong. Nikkei, 7,83%. Quando bateu em 8, teve o chamado circuit breaker, mas ainda assim não conseguiu voltar muito. Xangai, uma queda de mais de 7%. Então aqui o estrago foi enorme. Quando chega para as bolsas europeias, ainda num volume, numa intensidade muito forte de queda, então Bolsa Francesa, 4,78%, Bolsa do Reino Unido, também uma queda de mais de 4%, Bolsa da Alemanha, queda de mais de 4%. E os dados da atividade econômica na Europa já estão mostrando uma desaceleração um pouco mais forte do que o esperado. Então, é um momento de incerteza em que a expectativa pela desaceleração do ritmo da atividade econômica nas economias maduras já era uma realidade e agora ganha um impulso, Márcio. E só para a gente fechar, o detalhe que eu trouxe aqui, a nossa bolsa fechou em 1,31, a gente já vê o mercado brasileiro. O único verdinho que tem no nosso mapa, não sei se dá para a gente, ou o Márcio vai chamar a atenção ali. O VIX? O único verdinho, o VIX, que é o índice do medo. Esse está disparando todos os dias, Márcio. É o índice do medo, o índice que mede as expectativas na verdade, é mais do que as expectativas, né? É pânico mesmo, o grau de incerteza dos gestores. É que esse grau de incerteza, ele seria provocado pela tentativa do Trump, nas palavras dele, de criar um remédio para o que ele vê como um grande problema da economia mundial. É o que ele falou da União Europeia. A União Europeia foi criada para fazer mal a gente, impor prejuízos aos Estados Unidos no comércio. Essas medidas que ele tomou, segundo ele, seriam um remédio. Até que ponto esse remédio está fazendo mal até mesmo para os Estados Unidos, Thaís? Márcio, esse é um dos pontos mais importantes da tentativa de compreender o que passa na cabeça do Trump, porque esse é o diagnóstico dele. E o que os economistas estão se perguntando mas que doença? Que doença americana? Os Estados Unidos foram o país que mais cresceu nas últimas 4 décadas, né? Numa vantagem comparativa gigantesca. Acho que a gente tem aqui
para ilustrar aí esse remédio. Não, primeiro, Márcio, antes de eu falar do remédio, vamos mostrar, isso aqui é uma ferramenta, gente, super interessante. Na página da CNN Internacional, na página de mercados da CNN Internacional, a CNN criou esse ponteiro, que é um ponteiro que vai medir o medo extremo, o medo, a neutralidade, a ambição e a extrema ambição dos mercados nos Estados Unidos. E olha como está agora. Olha onde o ponteiro aponta. Extreme Fear. E não é de agora, né? Uma semana atrás já estava em Extreme Fear. Um ano atrás estava em Greed, tá vendo? Aqui mais para o verdinho. E quando a gente olha aqui para uma timeline, olha como de janeiro de 2025 para cá, que é quando o Trump chega no poder, quase chega no Greed, mas acaba se perdendo e vai lá para a base desse indicador que a CNN Internacional criou. Está aqui mais uma forma interessante de acompanhar o mercado, Márcio. Esse medo extremo é o que está se sentindo, já que não há absolutamente nenhuma lógica nesse remédio. De novo, voltando à pergunta original, ao remédio que está sendo aplicado pelo Trump. Ninguém está percebendo essa doença e ninguém percebe a cura que viria depois. Pelo contrário, a gente está vendo um quadro de saúde, traçando um paralelo aqui com a saúde, se agravando. Márcio, e a grande preocupação hoje, os jornais, a imprensa internacional e os economistas, gestores dos maiores fundos de economia, dos maiores fundos de investimento do mundo inteiro, estão preocupados com a força com que esse movimento de perdas acionou nesses últimos dias e o que vai acontecer, o que poderia não só interromper esse processo de perdas, mas fazer ele voltar atrás, fazer o mercado voltar a ter alguma racionalidade e parar de perder. E o medo é de que esse looping, ele já tenha encontrado uma velocidade e uma direção muito difícil de voltar atrás. Acho que agora a gente consegue ver aqui Não, depois disso a gente tem, depois do mercado brasileiro, eu já volto a falar disso, a gente tem uma arte aqui para falar da doença. Será que temos? Aí, temos, chegou. Pronto, tá aí. Olha só, vamos olhar o que aconteceu na economia americana em 2024, de que doença a gente está falando. O PIB dos Estados Unidos cresceu no final do ano, em dezembro, a conta foi uma alta de quase 3%, 2,8%, que para uma economia madura como a economia americana, Márcio, é um crescimento muito forte. A inflação, que chegou a 2 dígitos, logo depois da guerra da invasão da Rússia pela Ucrânia, da invasão da Ucrânia pela Rússia, a inflação já caminhando para a meta de 2%, com o Banco Central iniciando um processo de redução dos juros. E o desemprego, 4,1%, depois de ter ficado muito tempo abaixo de 4%, a menor taxa de desemprego dos últimos 40 anos. Ou seja, isso não é uma economia que está doente. O déficit comercial é um sintoma de uma economia que consome muito, consome mais do que, do ponto de vista da manufatura, do que fabrica dentro de casa, mas os Estados Unidos, com toda a sua vantagem comparativa, os Estados Unidos é o maior exportador de serviços, o maior exportador de tecnologia, de inovação, portanto, aqui não tem uma doença. E a preocupação é esse remédio, que Donald Trump identifica como sendo o necessário para agora, a dose é tão absurda que já está virando um veneno. E cá entre nós, é inviável, com um desemprego de 4,1%, se a manufatura realmente voltar para os Estados Unidos, quem é que vai trabalhar nessas fábricas? 4,1% de gente desempregada não vai lotar essas fábricas para fabricar tudo que compram da China, do Vietnã, da União Europeia, do Brasil, do mundo inteiro. Quer dizer, o remédio está errado também, né? O remédio está errado, até porque é o seguinte, qualquer fábrica que venha se instalar nos Estados Unidos, fábrica de manufatura pura, por exemplo, como da automobilística, não contrata mais seres humanos, contrata robô. Essa é a Thaís Herédia, que vai continuar aqui nessa edição do CNN Prime Time, nos ajudando a entender esse cenário.